porque a gente vai se vingar de você, porque nós temos muito ódio. Vamos chamar você para um duelo, tá bom? Amai aos vossos inimigos. Quer dizer que ninguém queria falar da vingança, do ódio, do duelo, ninguém, meu Deus do céu. Só eu que posso falar sobre isso, porque de vez em quando ainda eu tenho vontade de pegar alguém pelo pescoço. E de vez em quando a gente também tem vontade de se vingar. Eu, na verdade, me vingo também, viu, gente? De vez em quando com alguma picuinha, né? Vamos dizer assim. Mas o Evangelho é tão claro para a gente. Nós precisamos começar a construir em nós sentimentos mais nobres, obviamente. Se hoje fica na vontade, nós já, obviamente, tivemos oportunidades de colocá-lo em evidência em outras oportunidades de vida, porque a gente ainda tem essa vontade, a gente ainda alimenta de vez em quando umas ideias assim que são malsãs dentro de nós. É porque nós ainda somos imperfeitos e é por isso que nós estamos na Terra, porque do contrário não estaríamos aqui, não é mesmo? Então, o Evangelho está aí justamente para isso, e é através do Evangelho que nós vamos devagarzinho compreendendo que precisamos abandonar esses sentimentos, tanto de desejos de vingança, como de ódio, como essas coisas que alguns de nós chegam a acreditar, eu acho que erroneamente, de que nós não temos mais nenhum problema com duelos, por exemplo, né? Mas nós temos problemas com duelos, porque a gente vê aí competições infinitas e infelizes dentro de empresas, dentro de locais de trabalho. A gente vê isso no trânsito, não é? Quando aquela pessoa não quer permitir que você passe à frente dela, ou que vire na frente dela, ou que faça alguma coisa à frente dela. Você vê, por exemplo, nos embates de família, onde um ou outro quer estar numa condição melhor, quer se projetar melhor, quer estar numa situação melhor. Então nós ainda vivemos, claro, de que num outro nível, num nível de vidas passadas, obviamente o duelo era uma coisa mais assim evidente, né? Tirava, puxava, marcava-se um período, um horário para poder saber quem é que podia mais, quem podia mais chorava menos. Os espíritos estão dizendo aqui que sempre foi uma estupidez, não é? Que os duelistas são sempre o homicida e suicida, porque na maioria das vezes as pessoas sabem que não tem condição de manejar aquele tipo de arma, não tem praticidade com aquilo, e o outro, na maioria das vezes, sabe que ele é um exímio, né? É praticante daquele esporte ou daquele tipo de arma ou de defesa que ele pratica às vezes diariamente. Então é uma estupidez. Quando eu ouvi falar sobre o duelo no nosso dia a dia, eu também fiquei um pouco assustado. E aí a gente vai depois pensando realmente, não é? As grandes corporações se duelam para uma adquirir a outra, comprar a outra, se tornarem únicas no mercado. A gente tem visto hoje aí no nosso Brasil grandes corporações fundindo-se, né? Na verdade, uma comprando a outra, uma absorvendo a outra. Aí você vê, por exemplo, os CEOs de empresa, os dirigentes de empresa também fazendo coisas assim para conseguir dominar a outra, conquistar a outra. São coisas assim muito, muito fortes que envolvem recursos financeiros altíssimos. E isso justamente é aí que se encontra, né? Esse fato que nós precisamos devagarzinho pensar se nós temos que construir sentimentos mais nobres. Claro, quando a gente começa a entender a doutrina, a gente começa a perceber que tem coisas muito melhores e muito maiores do que essas coisas de financeiras, de aquisições financeiras, essas coisas. Bom, a questão do ódio ainda é muito presente na vida da gente. É muito presente, porque não raras vezes a gente fica com muito chateado, muito nervoso, muito irritado com um funcionário público, por exemplo, com atendentes de balcão, com funcionários de posto de saúde, de médicos. A gente fica muito irado, muito irritado, a gente perde o controle muitas vezes. E isso demonstra uma certa baixeza espiritual da nossa parte, não é? Então, construir o sentimento mais nobre, de tolerância, de paciência, começar a combater a ideia da raiva, do ódio, não é? Começar a alimentar a ideia do esquecimento, do perdão. Essa é a sacada que Jesus trouxe para a gente, que nós muitas vezes não damos a menor bola, porque a gente deixa fluir. Raros de nós consegue colocar um anteparo ou alguma coisa ao contrário daquilo que nós estamos sentindo. Então, naquele momento você está ali irado, irritado,
aí vem aquela ideia, né, malsã de fazer alguma coisa contra aquela pessoa, uma denúncia, uma reclamação, uma coisa assim. E aí a gente esquece da humildade, não é? Eu estou lembrando aqui de uma frasezinha do Emmanuel, que ele descreve muito bem o que é humildade. Que a gente tem aquelas ideias distorcidas achando que a humildade é aquela pessoa que tem pouco recurso financeiro, ou que tem poucos dotes de inteligência, ou poucas. As pessoas têm essa ideia sobre humildade, mas o Emmanuel dá pra gente uma visão interessante de humildade. Ele fala pra gente que a humildade, vejam agora como que é interessante. A humildade é aquela pessoa que ela pode reclamar, ela tem direito, tudo está a seu favor, ela realmente pode dizer que estão errando contra ela, está sendo injustiçada, e no entanto, qual é a atitude dela? Ela apenas abençoa. Essa é a pessoa humilde. Então, eu fico pensando como que vai ser, né? Quando que a gente vai conseguir chegar nessa condição, né? Porque a gente não pode ter um pouquinho assim de direito que a gente vai com tudo para cima de tribunais, de juízes, de delegados, de pessoas do direito. A gente não pode ter assim, sabe, a gente pode ter razão em determinado. No trânsito, por exemplo, você tem razão no trânsito, né? Você sabe que você tem razão, porque o outro passou no sinal vermelho e vem em cima de você, meu Deus do céu. Você tem razão. E, no entanto, será que a gente consegue pensar em abençoar, em esquecer, e largar e seguir? A gente tem razão, não é? É simplesmente abençoa. Então, essas coisas estão diretamente ligadas com as nossas lições. Vinganças modernas, né? As vinganças modernas. Às vezes no WhatsApp as pessoas escrevem alguma coisa que a gente não gosta, aí a gente procura na internet alguma coisa para responder aquilo, uma imagem, uma frase. Mesmo na doutrina espírita, a gente pega lá uma colagenzinha escrita, alguma coisa para dar um espinetão na pessoa, né? Para dar um pequeno cutucãozinho na pessoa que escreveu alguma coisa que a gente não gostou. Veja se isso também não são formas de se vingar, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho de vez em quando vontade de me vingar da minha cunhada, que apronta uma ou outra aqui comigo, e aí eu fico com vontade de me vingar dela. A hora que ela for na escola, vai ver só. Vou andar rápido para ela ter que correr atrás de mim. Sabe as vinganças de criança, né? Criança que tem esse. Mas no fundo, no fundo, a vingança é uma coisa infantil. Já pensaram? A vingança é uma coisa infantil. Meu Deus do céu. Como a gente se pega de vez em quando. A pessoa fechou você no trânsito, você quer ir atrás dela, né? E fazer pior do que ela fez com você. Uma coisa infantil da nossa parte, uma coisa assim, né? A pessoa liga para você, fala que você recebeu uma multa, aí você tem vontade de ficar bravo com ela, como se ela tivesse culpa de você ter levado a multa, não é? Essas coisas, né, que a gente vai sentindo no nosso dia a dia e é um perigo tão grande. Então, os nossos irmãos que estão aqui, Fernando, Júlio, Adolfo, estão falando desses sentimentos tão profundos que a gente ainda alimenta, que a gente ainda tem, não é? Eles falam fortemente aqui sobre o duelo, os duelos modernos, essa coisa do ódio também, uma coisa tão comum da gente. Alguma coisa acontece fora do nosso gosto, a gente já fica assim, passado, desgostoso, né? Perde aquele prazer de fazer o que estava fazendo. Então a gente não consegue ainda sequer relevar qualquer coisa. Eu fico vendo Jesus, né, quando esteve conosco, quanta coisa não fizeram, quanta coisa não relevou. Poxa vida, levaram ele à morte, meu Deus do céu. Levaram ele à morte. Então, claro, mas a gente não é Jesus. Tudo bem, mas não é o exemplo que nós temos que seguir. Então, por tão menos a gente já fica irritado. O zelador do prédio que chama a nossa atenção, alguma coisa que o nosso filho fez no prédio. Coisas assim do dia a dia que deixam a gente fora do eixo. Motorista do ônibus que breca o ônibus com força, a gente quer xingar o motorista. Ou não para no ponto, sei lá, a gente dá sinal, ele não para, a gente já gostaria até de jogar um pedregulho no ônibus por causa disso. Umas coisas que a gente vive, né? Umas bobagens, umas coisas. O patrão chama a nossa atenção. Se a gente depende daquele negócio, a gente fica quietinho, mas dentro da gente o negócio é feio, né?
Ai, a gente fica alimentando a ideia de que ele devia encontrar uma bananinha, uma casquinha de banana no caminho, né? Que ele podia encontrar uma cirurgia no joelho, que ele podia ter um probleminha na coluna, não é? Ou o coraçãozinho dele podia dar assim, uma pausadinha. A gente fica com essas ideias, eu fico pensando, meu Deus, como a gente ainda precisa de evangelho, 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 evangelho. Mas não basta só a leitura. A gente precisa encontrar formas de exercitar. Então, a gente, por exemplo, hoje, todo mundo está em casa, né? Então, vamos fazer um treino um treino para a paciência. Então, vamos fazer força para que nada tire a gente do sério no dia de hoje. Então, nós vamos sair, pegar o elevador, sair na rua. Se a gente vê alguma coisa que não deve, vamos só abençoar. Vamos pensar fortemente de não se aborrecer e não se irritar com qualquer coisa, com coisas que às vezes são tão pueris, tão pequenininhas, tão insignificantes. Parece que mexe com a gente umas coisinhas assim tão... Ah, fez o doce de leite, mas ficou muito doce. Aí a pessoa fica irritada. Foi servir um café, não pôs o açúcar. Ah, a pessoa fica irritada. Meu Deus, umas coisas assim. Ah, saiu daqui da reunião antes de terminar. Ah, já fica irritado. Tem que esperar o final. Então, cuidado. Vamos nos cuidar, porque o Evangelho está aí para ser exemplificado e não só para ser exercitado, para ser vivido. A gente já é pós-graduado em Evangelho. Quem trabalhou na federação, estudou na federação, já é pós-graduado em Evangelho. E olha, quem trabalha na secretaria, então, nem sei o que é de Evangelho, viu? Porque é o tempo todo lá vendo coisas de Evangelho, gente lá perguntando de Evangelho. Então, quem trabalha na federação está mais lascado que nós, que só vamos de vez em quando. Vai todo dia, né? É pós-graduado, não, é PhD em Evangelho. Então, cuidado para quem trabalha, porque já é PhD em Evangelho, e já pensaram um PhD dando uma opinião errada, já pensaram como deve ser difícil? Ou um exemplo errado, deve ser duro, né? Quem corrige livro também está lascado, porque PhD em Evangelho, ah, meu Deus do céu. Acho que todos nós aqui temos um curso superior de Evangelho, mas a gente está renegando, né? Renegando a utilização desse curso. Façamos esse esforço para que a gente possa, claro, obviamente, viver melhor, porque o objetivo maior do Evangelho é nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Eu fico admirado de ver irmãos nossos que já dão exemplos assim fantásticos. De vez em quando você encontra alguns também. Vamos falar só dos que não fazem, né? Mas aí você encontra aqueles que, por exemplo, diante de uma provocação na rua ou uma malcriação, a pessoa fica quietinha, segue em frente. Uma pessoa de idade muitas vezes está lá, tem o direito de sentar na vaguinha dele, lá no lugarzinho dele, está lá quietinho, havendo, sem problema nenhum, não está incomodado com aquilo, não se aborrece. A gente vê também, às vezes, uma palavrinha de tão bom ânimo de algumas pessoas que já a gente consegue sentir assim, o evangelho no coração, o perfume do evangelho, às vezes pela própria presença da pessoa. A presença da pessoa faz a gente sentir aquele perfume de evangelho. Não é aquela pessoa que fica censurando todo mundo no meio da rua, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Todo mundo está errado, todo mundo está fazendo coisa que não deve. Não, a pessoa já compreende as imperfeições, já aceita e segue adiante. Então isso é uma coisa tão bonita. Das mães que protegem tanto os filhinhos, às vezes os filhinhos aprontam cada coisa feia e a mãe sempre tem uma palavrinha de bondade, de amor, de tolerância. Então essas pessoas já estão com construções realizadas. E nós precisamos sempre observar se tem alguma coisinha que a gente pode melhorar nessa obra de construção de amor, de fraternidade, de bom ânimo com os nossos irmãos. E é isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E eu falei hoje 15 minutos, ninguém aguenta, pelo amor de Deus.